Na última segunda-feira, dia 30 de janeiro, o Tesouro Nacional lançou um novo título, chamado de Tesouro Renda Mais, com a ideia de ser, no futuro, um complemento para a renda mensal de aposentadoria. Nesse vídeo eu vou falar então sobre esse novo título e outras opções que a gente tem para aposentadoria. E lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento. Então já deixa o teu like, se inscreve e vamos pro vídeo. No documento de apresentação sobre o Tesouro Renda Mais, o Tesouro Nacional cita alguns pontos interessantes. Então, hoje em dia, 46% dos aposentados afirmam que o valor de aposentadoria não é suficiente para pagar as contas e despesas pessoais. Então, quantas vezes a gente já viu exemplos de idosos e pessoas que recebem a sua aposentadoria não tendo condições de comprar ali um remédio, algo mais caro para sua casa? Então, é um problema realmente que os brasileiros que têm uma renda mensal mais baixa têm vivido ultimamente. Além disso, eles citam que 89% dos brasileiros concordam que é muito importante investir para ter uma situação financeira confortável na aposentadoria. E o grande problema disso é justamente o envelhecimento da população brasileira. Então a gente pode ver aqui que nos anos 80, a população brasileira tinha grande parte da sua população como mais jovem. Então, as pessoas que estavam aposentadas aqui nessa região, elas tinham pessoas trabalhando para poder bancar a sua aposentadoria. O problema é que, com o passar do tempo, a gente pode ver que a projeção é que a população brasileira continue envelhecendo cada vez mais e que haja o nascimento de menos homens e mulheres. Então, a população brasileira vai envelhecer, vai ter poucas pessoas trabalhando, e então vai ser insustentável a previdência como ela é montada hoje. Então, por exemplo, antigamente, nos anos 80 e antes disso, as pessoas costumavam ter muitos filhos. Por exemplo, a minha avó, por parte materna, teve 13 filhos. Isso fazia com que a forma como a previdência funcionava fosse sustentável daquela forma. Porque, digamos, tu teria um casal de idosos e que tu teria 13 filhos que contribuíam para a previdência para auxiliarem na aposentadoria desses idosos. Mas conforme a população foi envelhecendo e as mudanças na sociedade foram acontecendo, as pessoas foram optando por ter menos filhos. Então, hoje, é incomum tu ver pessoas que tenham 3 ou 4 filhos já. Isso vai fazer com que a previdência como é hoje tenha que passar por reformas constantes, mudando sempre a idade de aposentadoria das pessoas para que elas contribuam para a previdência por mais tempo, o que na prática é inviável. Então o cenário que a gente tem aqui é que tu não pode depender da aposentadoria do governo. Tu tem que montar a tua própria aposentadoria para ter uma segurança no futuro. E aí vem a questão da previdência do Tesouro Renda Mais. Essa é uma ferramenta que pode te auxiliar nisso e eu vou mostrar aqui como e também comparar com outras possibilidades. Então vamos dar uma olhadinha aqui em como é que funciona esse novo título do Tesouro Direto. A ideia do Tesouro é que o público-alvo desse título aqui sejam os trabalhadores com renda entre 3 e 6 salários mínimos, principalmente os autônomos, então o pessoal ali que não tem uma carteira assinada e que acaba trabalhando e pagando INSS por conta própria. Para isso, ele tem uma data que tu escolhe, então seria como se fosse a tua data de aposentadoria. E aí o Tesouro te dá, nesse momento, algumas opções aqui. São 8 opções que tu tem de data de vencimento. Então, 8 opções aqui de data de aposentadoria, que são 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2050 e 2065. Então essa aí seria a tua data de aposentadoria em que tu começa a receber em 20 anos ou 240 parcelas todo o montante que tu juntou nesse tempo. Dando uma olhadinha aqui então na apresentação do Tesouro Direto, eles dizem que o investidor pode escolher uma data para aposentadoria, então é justamente a data que tu escolhe o vencimento do título, e aí então a partir de 20 anos ali do vencimento tu vai recebendo mensalmente cada parcela. O salário mínimo recebido por 20 anos é mensalmente corrigido pela inflação, garantindo assim o poder de compra. Então tu vai tendo ali o teu salário corrigido ainda enquanto tu recebe o teu salário, que é bem legal. Tu não para de ter o teu salário corrigido depois que tu começa a receber ali então as mensalidades. Sem cobrança de taxa de custódia pela B3 para quem carregar o título até o vencimento. Então, quanto mais tu segura isso e se tu conseguir manter ele até o vencimento, tu vai pagar menos taxa. A gente já vai dar uma olhada nisso aqui. E é possível começar a investir no Tesouro Renda Mais com aproximadamente de R$ 30. Então a gente já vai dar uma olhada também nos títulos que tem e o preço que eles estão sendo vendidos hoje. Sobre a taxa de custódia, ela é zero, mas a gente vai dar uma olhada aqui então agora nas outras taxas que o Tesouro Renda Mais tem. A ideia aqui é que o investidor que receber todas as rendas não vai pagar nada de taxa. E aí, ele vai pagar algumas taxas em relação ao valor de pagamentos que ele tem. Então, se ele estiver recebendo até 6 salários mínimos de rendimento, ele vai pagar zero de taxa.
mas se ele estiver recebendo mais de 6 salários, ele vai estar pagando ali 0,10% de taxa sobre o que exceder esse valor. Além disso, e diferente dos outros títulos do Tesouro, o investidor não vai pagar taxas semestrais. A ideia das taxas aqui, na verdade, é a seguinte: se tu vender o teu tesouro ali entre 0 e 10 anos que tu comprou ele, tu vai pagar uma taxa sobre o valor de resgate de 0,50%. Entre 10 e 20 anos, tu vai pagar uma taxa de 0,20%. E acima de 20 anos que tu tá segurando ele ali, uma taxa de 0,10%. Então, se tu segurar até o vencimento, tu não vai ter nenhuma taxa, como eles disseram ali. Sobre a taxação dele, ela funciona da mesma forma que a renda fixa. Então, de acordo com o prazo que tu segura, tu vai pagar ali uma taxa diferente, caso tu decida por vender ali o tesouro que tu tem. No prazo de até 180 dias é 22,5%, de 181 até 360 é 20%, de 361 dias até 720, 17,5%, e depois de 720 dias tu paga 15% ali de imposto de renda sobre os teus rendimentos. E eles também citam aqui que o valor investido será devolvido de forma proporcional em cada parcela paga, e que o recebimento da renda, o valor não é taxado e o imposto de renda só se aplica ao que exceder esse montante aí que tu aplicou. Dando uma olhadinha aqui então no site do Tesouro Direto, a gente pode ver que os títulos de renda mais, eles vão de 2030 até 2065, com 5 anos de espaçamento entre cada um deles. E a gente pode ver aqui que a taxa hoje está em IPCA mais 6,40 e alguma coisinha para quase todos eles. Ela é inclusive bem próxima ali à taxa do Tesouro IPCA, então o Tesouro IPCA, que antigamente era usado pelas pessoas como uma forma de ter uma previdência depois de um tempo, pode ser uma outra opção tu usar então o Tesouro Renda Mais ao invés do Tesouro IPCA. Então, recapitulando aqui, a ideia é que tu tenha um poder de compra previsível, ou seja, o que tu aportar ali vai ser corrigido e não vai perder para a inflação. Então, ele tem ali a taxa do IPCA mais alguma coisinha. A ideia do foco no recebimento das 240 parcelas mensais, e isso pode ser um problema porque, bom, tu vai ter ali 20 anos de recebimento de parcelas, mas e depois disso? Tu tem que pensar também no que vai acontecer com o teu dinheiro depois disso, quando acabar ali o rendimento do Tesouro Renda Mais. Então, o rendimento aqui é atrelado à inflação mais a taxa real. Ele sofre marcação ao mercado caso tu venda antes do tempo, então isso daqui é um problema caso tu precise vender o teu título antes do tempo. O ideal é que tu tenha ali então a tua reserva de emergência para não ter que mexer nesse valor aqui caso tu tenha aportado nele. Tem uma carência de 60 dias. A liquidez dele é diária para quando tu decidir vender antes do tempo. Ele tem 8 opções de datas. A taxa de custódia é zero para quem vai receber até 6 salários mínimos e carregar esse título aí até o vencimento dele. Ele é um produto inspirado nas selfies e ele complementa a previdência social. Então a ideia dele é ser um título aí que tu possa usar juntamente com a previdência social ali no teu momento de aposentadoria. Esse valor vai vir e vai te ajudar a ter uma rentabilidade melhor ali e não receber só o salário da previdência que o governo vai te dar. Bom, e agora vem a discussão. Será que vale a pena? Isso não é uma recomendação de investimento, mas na minha opinião não. Não vale o Tesouro Renda Mais pensando em previdência, em uma aposentadoria, pelo seguinte: tu vai estar aportando teu dinheiro todos os meses, ele vai estar corrigindo pela inflação, beleza, tu não vai perder, mas tu vai ter ali depois desse tempo que ele liberar o dinheiro para ti, 20 anos de rendimento, e depois disso acaba. Diferente do que aconteceria, por exemplo, se tu montasse uma carteira previdenciária, uma carteira com fundos imobiliários, uma carteira de ações, porque tu iria estar recebendo esses proventos, esses dividendos aí a partir de hoje e ia poder carregar eles por muitos anos. Então é indefinido, até o fim da tua vida tu pode ter as tuas ações, tu pode ter a tua carteira previdenciária e recebendo os teus dividendos todos os meses, reaportando se tu quiser, e utilizando para alguma coisa, para pagar uma conta, usando na tua vida, para viajar. Então, enfim, a questão da carteira previdenciária, ela tem justamente a vantagem de que tu recebe os dividendos hoje, tu reaporta eles se tu quiser, tu usa para pagar alguma coisa se tu quiser, tu pode usar aí esses dividendos justamente como uma renda extra. Então ele tem essa liberdade maior do que o Tesouro Renda Mais, que ele fica preso ali e se tu vender, tu corre ainda o risco de marcação ao mercado. E além disso, a gente não pode deixar de falar que uma carteira de previdência, uma carteira que te dá dividendos, bem montada, que tem ali boas ações, bons fundos imobiliários de setores perenes, isso pode te trazer não só os dividendos, mas essas ações podem rentabilizar muito no longo prazo, ou seja,
tu pode não perder para a inflação, mas tu pode ter ali valorização das tuas ações e com isso tu pode ter, inclusive, mais dividendos do que só o que tu teria no momento em que tu comprou a ação. Então pensa o seguinte, tu comprou a ação hoje por 10 e aí 20 anos depois a tua ação vai estar valendo 100, a cotação dela, e tu vai estar recebendo 8% de dividendo em cima desses 100. Então a questão da valorização desses ativos é muito importante se levar em conta também. Claro, é um mercado de renda variável, é um mercado arriscado, mas tu tem que colocar isso na balança, porque uma carteira bem montada vai poder te entregar dividendos e rentabilidade muito bons no longo prazo. Então, essa é a minha opinião. Eu não acho que vale usar ele para aposentadoria. Talvez dê para pensar nele como uma forma de diversificar. Ter então ali uma carteira com ações, fundos imobiliários e ter também um pedacinho ali em renda mais, mas ter só ele como um complemento para aposentadoria eu não acho uma boa ideia, certo? E não é uma recomendação de investimento. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer para esse vídeo então era isso. Coloquem nos comentários a opinião de vocês, se vocês acham que é uma boa, se vocês têm a intenção de investir aí no Tesouro Renda Mais. E também deixem um like, se inscrevam. Muito obrigado aí por acompanhar o canal e até mais, pessoal. Tchau, tchau.